podcast Isso Tem Uma História. Olá, eu sou Alessandra Magna de Castro Penafor Bezerra, meu RA é 18031355, sou acadêmica do curso de Teologia da Unicesumar. Seja bem-vindo ao podcast de hoje, onde falaremos a respeito do batismo, conceitos, pontos comuns e divergências, aspersão ou imersão. E para começar, a pergunta, mas o que é o batismo? O batismo é tido como uma iniciação cristã, através da qual vivenciamos a fé em Cristo Jesus. Segundo Almeida, é uma cerimônia bem conhecida e utilizada por prosélitos que se convertiam ao judaísmo e como sinal de arrependimento. No judaísmo, a auto-imersão era praticada. Para João, o batismo exigia um ministrador. Para os cristãos, o batismo é um testemunho que ilustra a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Apesar de não ser da mesma forma, porém no Antigo Testamento já se ouvia falar de rituais de purificação, ao ponto que nos dias de Jesus, rituais com água não eram uma prática inteiramente desconhecida. No livro de Números, no capítulo 8, do verso 5 ao 7, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação e sobre toda a carne farão passar a navalha e lavarão as suas vestes e purificarão. Ainda no Antigo Testamento, só que agora em Ezequiel, no capítulo 36, dos versos 25 e 26, diz assim: Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Talvez esses dois casos tenham confundido os cristãos, ao ponto que hoje há essa divergência entre os cristãos acerca da forma certa, entre aspas, de batizar. Porém, observa-se que existia entre os hebreus uma prática comum das oblações com água. Nessas duas passagens não era citado o batismo por imersão praticado por João Batista, mas apenas rituais usando a aspersão. No Novo Testamento, João Batista é tido como um start para o ministério público de Jesus. Ele era o elo de ligação entre as profecias citadas no Antigo Testamento e a vinda do Messias. E em todos os evangelhos isso é relatado. Como mostra no livro de Mateus, no capítulo 3, verso 11, que diz: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observamos então que há uma diferenciação entre o batismo feito por João Batista e o batismo feito por Jesus Cristo. Em todos os evangelhos a gente observa essa diferença. O batismo de João evidenciava uma mudança moral da vida e era um ato público. Nos livros de Mateus e Lucas, no mesmo capítulo 3, no verso 8, diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O batismo de Cristo ele é entendido através do livro de João, no capítulo 3, no verso 5. Se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não entrará no reino de Deus. Logo, a gente entende que o batismo de Cristo nos liga ao reino de Deus, nos liga a Ele através de uma nova aliança, de uma nova essência. Segundo a Bíblia, Cristo foi imerso na água, como consta no livro de Mateus 3, verso 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, a água e depois o Espírito Santo. Então, segundo Keynes, ele fala assim: a ceia do Senhor e o batismo eram os dois sacramentos da igreja primitiva usados por terem sido instituídos por Cristo.
A imersão parece ter sido amplamente praticada no primeiro século, mas de acordo com o Didaquê, o batismo podia ser administrado com água na cabeça do batizando, se nenhuma corrente ou uma grande quantidade de água não estivesse à disposição. Mas o que era o Didaquê? Bom, o Didaquê era um livro, como uma cartilha dos apóstolos, que só ficou conhecido em 1875 e foi descoberto em uma biblioteca eclesiástica de Constantinopla. Este manual de instrução foi elaborado possivelmente em meados do século II, sendo assim volta-se à problemática inicial. Qual é a maneira bíblica de se batizar? Naturalmente, nós observamos divergências, mas no livro de Mateus, no capítulo 28, 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo fazia parte da formação de um discípulo, como Jesus havia ordenado, e como foi instituído, um ato público, de fé, e praticado por imersão. É assim que vemos na Bíblia. Era uma ordenança e era realizado imediatamente, não como nos dias de hoje, que o crente, o cristão, passa anos e anos dentro da igreja, para até que então ele possa alcançar o batizado. Antigamente, no início da história da igreja, vemos Filipe batizando o eunuco imediatamente. Vemos que após o eunuco dizer que acreditava que Cristo era filho, sim, do Deus vivo, imediatamente ele desceu a água e Filipe o batizou. Mas a gente também não tem os detalhes se esse batismo foi feito por imersão ou por aspersão. Outra palavra que nos deixa com perguntas é no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas qual é o batismo que essa passagem está afirmando ser o único? Aquele com aspersão ou aquele por imersão? Essa divergência é viva até hoje na maioria das igrejas cristãs. Não tem como fugir. MacArthur, em 2007, diz assim: um evangelho de obras efetuadas pelo homem não é nenhum evangelho. Se batismo, orações, jejuns, uso de vestes especiais, presença na igreja, vários tipos de abstinência ou outros deveres religiosos são necessários para se ganhar a salvação, então a obra de Cristo não é verdadeiramente suficiente. Isso é zombar do evangelho. Obviamente, a leitura da Bíblia, a oração e a comunhão dos crentes podem ser manifestações da verdadeira conversão. Mas quando isolados da devoção a Cristo, essas coisas reduzem-se a insignificantes rituais religiosos que até incrédulos podem realizar e pelos quais são enganados quanto à sua vindoura condenação. Nas igrejas evangélicas, nós vivenciamos o batismo através da fé em Cristo. Apesar de ser um ato exterior, a ideia que se tem é que o batismo é uma transformação interior. Como está escrito em Romanos, no capítulo 6, do verso 1 ao 7, que Paulo salienta que nós estamos mortos para o pecado. Nós fomos batizados em Cristo e fomos batizados com Ele, juntamente na sua morte. Fomos sepultados junto com Ele. O mais curioso é que Jesus não aparece na Bíblia batizando ninguém, mas Ele preparou discípulos para assim fazerem. Em toda a extensão da pesquisa, o uso do batismo por imersão era o mais usual nos tempos de Jesus, o que não tira a possibilidade de fazer uso da aspersão em casos especiais, como enfermos, cadeirantes, pessoas hospitalizadas. Rod, 2003, diz que para os pastores da igreja presbiteriana, isso não significa que a nossa fé seja vacilante ou que pensemos que a palavra de Deus seja obscura em relação ao assunto. Simplesmente acreditamos que o modo de administrar o batismo é de importância relativa. Ou seja, não achamos que a validade dessa ordenança dependa da quantidade de água empregada ou do modo como a água é aplicada. Atualmente, as igrejas continuam divididas sobre esse tema. O fato é que se o batismo praticado por João Batista é o correto, então o batizado deve ser a partir da vida adulta, quando já se tem consciência dos pecados e já se possui uma fé madura e através da imersão, como foi realizado com Jesus Cristo. Agora eu deixo a pergunta:
E as mulheres? Por que não aparecem sendo batizadas na Bíblia? Esse é um assunto para um próximo podcast. Então, até o próximo mergulho.